Nos últimos meses, você deve ter ouvido falar das várias propostas de reforma tributária que vêm sendo ventiladas nos bastidores do Congresso Nacional. Especialistas e agentes econômicos têm se posicionado nesse debate, ou até mesmo apresentado suas próprias ideias. Uma delas é a sedutora proposta do imposto único. Mas o que a teoria econômica tem a dizer sobre isso? A literatura econômica indica que todo imposto gera algum grau de distorção e perda de eficiência econômica, por causa do que chamamos de peso morto. Isto acontece porque o imposto reduz em algum grau a quantidade do produto disponível no mercado. O peso morto é maior quanto maior for a alíquota do imposto. Assim, talvez seja melhor ter alguns impostos com pequenas alíquotas do que um grande imposto com alíquota elevada. Dessa forma, os defensores do imposto único precisam aplicar sobre o tributo alíquotas bem baixas para não causar grandes distorções na economia. Para compensar, surge a ideia de um imposto sobre transações financeiras, como a antiga CPMF, que impactaria em todas as transações realizadas na economia, como por exemplo o ITEX. Outra vez, a ideia parece tentadora, mas precisa ser analisada de maneira mais profunda. No caso do ITEX, é preciso pensar em dois pontos importantes que afetam a economia: cumulatividade e coordenação do sistema econômico. A cumulatividade, ou efeito cascata, é quando o imposto incide sobre ele mesmo. Vou explicar melhor. Durante o processo de produção, um produto passa por diversos estágios até chegar ao consumidor final. E neste caminho, uma série de empresas ou agentes econômicos atuam nas fases produtivas. Por exemplo, na produção de farinha, a fábrica compra a mandioca do produtor e nesta compra paga um imposto que será incorporado no preço da mandioca. Com a farinha pronta, o consumidor da farinha paga outra vez o imposto sobre transações sobre o preço final, que por sua vez já continha o imposto incorporado na compra da mandioca pela fábrica de farinha. Deste modo, quanto maior for a cadeia produtiva, maior a cumulatividade de imposto sobre imposto, o que pode aumentar o preço final. A cumulatividade afeta a coordenação da economia, como explicam dois vencedores de Prêmio Nobel da Economia, Ronald Coase e Oliver Williamson, quando estudaram os custos de fazer negócio e a eficiência econômica na escolha dos agentes. Na economia atual, diversas empresas têm escolhido formas de organização menos verticais, isto é, não necessariamente realizam todo o processo produtivo dentro de sua própria fábrica. Estas firmas constroem um emaranhado de contratos com diversas empresas satélites que fornecem produtos e serviços necessários para a produção da sua atividade. A escolha por esse formato de negócio se deve aos ganhos de eficiência econômica ao concentrar-se apenas em áreas-chave ou focar apenas nas partes em que se tem maiores vantagens competitivas. O problema é que a implantação de um imposto sobre transações penalizaria esse tipo de negócio em comparação às formas mais verticais e internalizadas de produção. Assim, empresas menos eficientes, mas com menor quantidade de encadeamentos no processo de produção, seriam mais lucrativas que empresas com processos mais eficientes, porém com maior carga tributária. Isto geraria uma distorção econômica perversa, incentivando modelos de negócio menos eficientes. Portanto, a ideia do imposto único sobre transações com alíquotas baixas pode ser tentadora, mas poderão ser geradores de grandes ineficiências econômicas.